Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Se você curta muito este vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho. Deus abençoe, salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes nos colocando na presença de Deus rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje, segundo São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir e meditar este Santo Evangelho de hoje. Jesus, que partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. E olha, no caminho Jesus perguntou aos discípulos. Jesus, que no caminho da nossa estrada terrena, aqui pergunta, se dirige a cada um de nós, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E vocês? E você? Quem sou eu para você? Então é algo que Jesus nos questiona e que a gente possa ter esta resposta de Pedro: tu és o Messias, tu és o enviado de Deus, o próprio Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. Sim, a partir daí, meditando sobre esta verdade em nosso coração, tendo esta resposta, esta certeza diária, essa resposta que vai se renovando a cada dia, nós conseguimos caminhar com Jesus. Porque Jesus perguntou no caminho aos seus discípulos. E enquanto estamos caminhando aqui nesta terra, é o momento de termos esta certeza no coração: tu és o Messias, tu és o próprio Deus, o Filho de Deus que se fez homem e veio habitar no meio de nós. Tendo esta certeza no nosso coração, até mesmo as dificuldades, as cruzes, passam a ter um novo sentido em nossa vida, pois Jesus fala aqui no final do Evangelho: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Agora, se nós não conseguimos dar a resposta de Pedro, essa resposta que é
renovada, deve ser repetida a cada dia: Senhor, Tu és o Messias, o Filho de Deus. Se nós não tivermos isso, esta certeza no nosso coração, fica difícil dar este passo também que Jesus disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, renuncie à sua própria vontade. Vamos nos colocar como instrumentos de Deus. É desta maneira que Deus pode ir nos conduzindo pela vida. Agora, se estamos preocupados conosco, com a nossa vontade, com os nossos egoísmos, com os nossos pecados, o que os outros estão pensando de nós, né? Muito preocupado e se esquecendo de Deus. Diz aqui Jesus: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem achar que por conta própria consegue ali salvar a sua vida, não, mas eu sou bom, eu não preciso de Deus, eu sou uma pessoa que não peco, eu não mato, eu não roubo, existem tantas outras pessoas aí no mundo que fazem tantas coisas ruins, eu sou uma pessoa boa, tenho um coração bom. Mas Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Ou seja, aqui está, né, o grande segredo. Nós temos que nos colocar diante de Deus, tomar a nossa cruz diária, carregar a nossa cruz, porque o caminho do cristão é carregar a sua cruz. Mas com Jesus essa cruz se torna leve, o seu fardo, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, porque é o Senhor que nos ajuda a carregar a nossa cruz se estivermos com Ele. Se tomarmos esta decisão de tomar a nossa cruz e seguir Jesus e perder a sua vida, perder a nossa vida por causa de Jesus e por causa do Evangelho, da Palavra de Deus. E aqui, perder não significa, né? Perder significa, na verdade, morrer para a nossa vontade, morrer para os nossos pecados, para o nosso egoísmo e permitir que Deus escreva a nossa história. Permitir que Deus vá nos guiando a cada dia no caminho da nossa vida, como falou aos discípulos aqui, no caminho. E percebe que quando Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? As pessoas ainda não tinham esta consciência, né? Olha só, eles responderam: alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros que tu és o Elias, outros ainda que é um dos profetas. Perceba que o mundo ainda hoje, né, se confunde. Se você sair aí pela rua e perguntar, alguns vão falar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, mas outros vão falar: olha, foi um bom homem, foi uma alma boa. Outros vão até falar: mas será que esse homem existiu mesmo? Será? Então, a gente não tem que se basear no que os outros estão pensando. E pior, no que os outros estão criticando, às vezes até caçoando, dizendo que bobagem tudo isso, né? Para que perder a sua vida por causa disso? Vá curtir a sua vida, faça a sua vontade, não a vontade de Deus. O mundo pode estar nos gritando tantas coisas que vão nos afastando de Deus. Então, vamos ouvir a voz de Deus através do Evangelho. Perder a nossa vida por causa do Evangelho, porque é o Evangelho que vai falar ao nosso coração e vai nos guiar. Não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus que é revelada através da sua palavra, através do Santo Evangelho. E Jesus começou a ensinar os discípulos, falando que o Filho do Homem tinha que sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, que devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele falava abertamente isso e Pedro falou, né, começou a repreendê-lo. Jesus voltou e repreendeu Pedro, falou: olha, vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Jesus tinha claramente a sua missão. Veio a este mundo para nos ensinar, para nos mostrar o caminho da cruz, que é a nossa salvação. Jesus que veio
para nos salvar, para nos redimir, para abrir as portas do reino dos céus. E a partir deste caminho, um caminho de cruz que foi trilhado por Jesus, dizendo que ele devia, sofrer muito, devia ser rejeitado, foi desta maneira que Deus escolheu para a nossa salvação. Tinha que ser desta maneira, porque através da sua morte e ressurreição, ele nos proporcionou vida, e vida em abundância, e vida eterna. Abriu as portas do reino dos céus. E agora cabe a cada um de nós, com essa porta aberta, esta porta que é o próprio Jesus, seguir por esse caminho, não seguir o nosso caminho, não a nossa vontade. Porque a vontade humana, como diz aqui de Pedro, falou, não, senhor, o senhor não pode seguir por esse caminho aí de cruz, de sofrimento, de jeito nenhum. Às vezes a gente tem essa tendência a fugir das dificuldades e trilhar o nosso conforto, o nosso bem-estar, a nossa vontade, não a vontade de Deus. Mas Jesus repreende, isso é do inimigo, vai para longe de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus e sim como os homens. Então que a gente possa hoje, reconhecer Jesus que nos pergunta, quem sou eu para você? Que a gente possa ter esta resposta como São Pedro, tu és o Messias, o Filho de Deus, o enviado do Pai, ter esta resposta no coração e a partir daí, reconhecer que as portas do reino dos céus estão abertas, só que agora cabe a cada um de nós seguir por Jesus este caminho, ou seja, perder a nossa vida, perder e morrer para os nossos pecados, para a nossa vontade, para o nosso egoísmo e se aproximar de Jesus dizendo, Senhor, estou em suas mãos, faça o que o Senhor pretender da minha vida. Eu sei que como Pai amoroso, tu sabes o que é melhor para mim e por isso eu quero ouvir a sua palavra, o seu evangelho, perder a minha vida por causa do evangelho, esta palavra viva que me dirige, que me guia diariamente e eu quero colocar em prática, vivê-la no meu dia a dia. Muito obrigado pela sua companhia neste vídeo. Se você gostou, deixe um joinha, um like, o seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada!